obrigado, Pai, por cada pessoa que está aqui presente, cada visitante, Senhor Deus, que está aqui em nosso meio, que possa se sentir muito bem, Senhor, e possa sentir o desejo de estar voltando novamente aqui, Senhor Deus, para a tua casa, para juntos, Senhor Deus, louvar, exaltar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito, Pai, em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém, Senhor. Queremos convidar as crianças para vir aqui em cima, nós orarmos. Por favor, passe devagar aqui. Vamos orar pelas crianças. Vai em cima, junto com a visão. Amém. Tem mais crianças? Vamos lá, Arthur. Rapidinho. Amém. Vem um pouquinho mais pra cá. Isso. Amém. Só em cima, por favor. Vamos lá. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a vida dessas crianças. Amém? Peço que cada um estenda as mãos para cá. Nós queremos colocar também diante do Senhor a vida da irmã Ivanilda e a vida da Bia, que também tem um bebê dentro do seu ventre. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te glorificamos e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas, ó Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem abençoado as nossas famílias com crianças, ó Pai, e o Senhor tem cuidado de cada uma delas. Deu o teu cuidado, o teu refrigério, o teu ensinamento na vida dessas crianças e o culto que elas vão fazer agora, que seja agradável ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Podem ir devagar. Eu gostaria também de convidar. Será que, acho que às vezes tem que trocar o Rafinha aí para ir, você vir para baixo, né? Fazer favor? Rafinha, troca ali com a Rosane. Eu queria convidar os surdos para vir aqui à frente. Quero fazer uma oração por vocês. Fala para... Não é porque tem alguém que tem que interpretar para eles, né? Então, Rafinha, fica aí, você fica aqui embaixo perguntando para eles. Não é? Nós queremos orar, porque Deus tem sido muito bondoso com o PGM dos surdos. Não é? Tem sido muito bondoso. E a bênção do Senhor tem sido na vida deles. Nós queremos dizer que esta igreja ama vocês, que o pastor desta igreja ama vocês, e que aqui vocês têm plena liberdade de servir, de adorar e de buscar a presença de Deus. Irmã Rosane, ensina a igreja a falar: eu amo você. Sim? Como é que é? Sim? Só isso? Tá bom? Vamos orar. Vou pedir que o irmão Gessé faça uma oração agradecendo pelos surdos que aqui estão. Amém? Vamos orar com o irmão Gessé? Deus poderoso, neste momento, ó Pai, nós queremos te agradecer pela vida desses irmãos, dos irmãos surdos que estão aqui na igreja, Pai. Aqui eles vieram, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai, através da Sua língua de sinais. Deus, que os nossos irmãos, ó Pai, os professores, ó Pai, que possam, Pai, estar sendo inspirados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, para transmitir, ó Pai, as línguas a eles, ó Pai, que eles possam receber, ó Pai, a Tua palavra, que eles possam ser tocados em seus corações com a Tua palavra, Senhor. Amém. Que vida possa ser transformada, ó Pai, através desta igreja, através das pessoas, ó Pai, que se dispõem, ó Pai, a fazer isso, Deus. Por isso, Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado com essas pessoas dentro da nossa igreja, tão especiais, ó Deus. O Senhor continua, Pai, a tocar nos corações delas, para que elas possam estar todos os dias de culto aqui na igreja, ó Pai, para te buscar, ó Pai, te glorificar junto conosco, ó Pai. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus que agradeço. Amém. Amém. Podemos sentar?
Amém, meus queridos. Tá bom, tudo para você. Muito bom. Convido vocês a abrir as vossas Bíblias. Tem alguém? Minha Bíblia está ali. Pega para mim, Cláudio, fazendo um favor. Muito obrigado. Vamos falar em Tiago. Nós estamos fazendo uma série de meditações no livro de Tiago. Tiago tem nos ensinado muito, e hoje nós estaremos no capítulo 2 de Tiago. Nós estamos falando de fé e de obras. Falaremos de fé e de obras. Meus irmãos, capítulo 2, versículo 14. Vou esperar os irmãos acharem. Capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura pode a fé salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e cumpriu, e o que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos dá a condição de estarmos aqui na tua casa nesta noite, para aprendermos com a tua voz. Nos dê orientação, nos ensine, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Meus queridos, nós temos uma condição. Qual a fé que salva? A fé em Jesus. Como conciliar então Romanos capítulo 3, versículo 28 com Tiago 2, 24, onde parece, aparentemente, há um conflito, mas não há conflito coisa nenhuma. Há uma complementação, há uma condição complementar sobre o que Paulo diz em Romanos e também o que Tiago diz aqui em 2, 24. Estaria Tiago contradizendo o ensino de Paulo? Logicamente que não. Qual o papel das obras na salvação? É o que nós entenderemos agora, porque algumas pessoas querem entender que, bom, precisa de obras quem é salvo, e outros entendem que pelas obras é salvo, e nós vamos entender o que Tiago coloca muito bem esclarecido nesse texto. Lá em Romanos 3, 28 diz, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Até então, até a vinda de Cristo, o homem entendia que ele teria que fazer uma obra, que ele teria que fazer preceitos, que ele tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Hoje nós necessitamos fazer uma coisa somente para nós termos
a nossa salvação, obedecermos ao Senhor e entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus. Mas depois que obedecemos ao Senhor, que entregamos a nossa vida a Jesus, nós não podemos ficar aqui sem fazer nada. Nós não podemos ficar sem nenhuma condição de mobilizar as coisas do reino de Deus para o bem comum. Deus requer que aquele que é salvo tenha boas obras. Amém? Nós precisamos ser pessoas que tenham obras. Porque nós cremos que o Espírito Santo habita em nós. Nós cremos que a partir do momento que somos salvos em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Nós acreditamos que a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida, a nossa mente é transformada. Então é necessário, é urgente, é preciso, é do caráter do cristão ter boas obras. Não que isso é a condição para a salvação, mas o salvo, ele precisa se constituir com boas obras. É necessário. Tiago inicia o parágrafo fazendo uma pergunta. Em 2:24 está lá escrito: veja então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Ou seja, as obras vão mostrar a fé. Nós precisamos entender isso. Tiago dirige as suas perguntas a alguém que defende a fé somente. E aqui um pouquinho antes, né? E alguém que vós disseis em paz, aquietais e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? No versículo anterior fala do irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano. Irmão e irmã, nós precisamos socorrer a necessidade do outro. Entendeu o que eu falei? Irmão e irmã, nós precisamos socorrer a necessidade do outro irmão. Veja bem, eu estou falando necessidade, não estou falando luxo não, porque a Bíblia não fala luxo. Mas nós precisamos ter uma condição de dividir, de compartilhar, de repartir com aquele que tem menos de nós. Entendeu, meus queridos? Nós precisamos ter isso. A nossa sociedade tem se tornado muito egoísta. As pessoas têm tornado-se muito egoístas. E tem faltado o altruísmo, e tem faltado a bondade, e tem faltado o compartilhar. E nós, como filhos do Senhor, como filhos de Deus, como crentes em Jesus, nós precisamos mudar esse histórico, teremos que mudar essa situação. Quantas pessoas que padecem de necessidade? Eu um dia tive necessidades, e eu louvo ao Senhor, porque alguém me citou. Não foi um dia só, foram várias vezes durante a minha vida. Eu já tive necessidades, e eu glorifico a Deus, porque alguém estendeu a mão, porque alguém teve compaixão e graça, porque alguém me olhou com um olhar de amor, e isso me foi ensinado por Deus, que agora eu necessito desse olhar. E as necessidades dos irmãos são diversas. Às vezes é alimentar, às vezes é uma questão física, às vezes é uma oração, às vezes é um companheirismo. As pessoas estão sós. As pessoas estão sozinhas. Quanto que nós podemos ajudar? Quanto de obra podemos fazer? Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras não pode salvar. Por quê? É natural do salvo ter boas obras em Cristo Jesus. Amém? É natural. Como é natural o cavalo galopar, como é natural o pássaro voar, é natural daquele que se apresenta como filho de Deus, como aquele que se apresenta como irmão
em Cristo Jesus, de ter boas obras, de ter obras dignas, obras boas, coisas que glorificam o nome do Senhor, coisa que alegra o nome de Deus, coisa que exalta o reino de Deus. Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa com a palavra obras. Atos praticados em obediência à palavra de Deus. A diferença entre eles é o contexto em que estas obras são praticadas, mas os dois falam de obras, então não há uma discordância entre Paulo e entre Tiago. Tiago ilustra 5 maneiras o ensino que quer transmitir, ou seja, o das obras. Ele mostra de 5 maneiras. A diferença em face dos irmãos necessitados, foi o texto que nós acabamos de ver. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos nos tratar de irmãos se alguém está com necessidade e eu posso fazer, eu sempre falo, estou pronto de ajudar naquilo que eu posso te ajudar, porque às vezes eu não posso ajudar naquilo que eu posso ajudar. Se eu encolho a mão, se eu me abstenho, se eu me escondo, a minha fé é vã. E é questionável esse meu encontro com Deus. Pastor, mas o que nós podemos fazer, né, para termos boas obras? Não sei. Eu vou contar para você a história que eu ouvi esses dias. Onde eu estava, não sei onde estava, mas eu vi um grupo de pastores, que na Coreia tinha um homem muito rico, mas muito rico. Olha só que interessante. E ele queria que na Coreia, todo coreano, pelo menos uma vez falasse aleluia. Fala, igreja, aleluia. Aleluia. Mas fala mais forte. Aleluia. Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Ele queria que o povo falasse aleluia, mas ele falou, vai ter que achar um jeito. Esse homem tinha dinheiro. Em todo lugar do mundo, o povo que vê um esporte chamado futebol tem gostado. O cara tinha dinheiro, sabe o que ele fez? Comprou um time de futebol, mas não comprou um time ruim não, só com um jogador bom. Qual o nome que ele colocou no time? Aleluia. Fala o nome forte. Aleluia. Então pensa, chutou para lá, chutou para cá, cruzou para a direita, gol, aleluia, aleluia. Fala aleluia. Aleluia. E o povo da Coreia falou aleluia. Já pensou o estádio numa final de campeonato? Aleluia, 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 aleluia. Fica olhando assim para mim, não, isso é verdade. Alguém que usou o dinheiro que tinha para fazer uma boa obra para o Senhor. Eu pergunto para você, o que você tem feito para fazer uma boa obra para a glória do nome do Senhor? Aleluia. Está fraco só aleluia, está com dificuldade de falar aleluia. Você vê que coisa criativa? Ah, pastor, ele tinha dinheiro, mas ele tinha mais que dinheiro, ele tinha desapego ao dinheiro. E uma das coisas que faz as pessoas não fazerem boas obras, o que está falando da indiferença em fato dos irmãos necessitados, é o apego aos bens materiais, é o apego ao dinheiro. Eu vi um dia uma irmã desta igreja, e eu vi ela entregando uma blusa para uma outra pessoa que estava com frio. E eu fiquei olhando de longe, porque eu estava perto, e falei, meu Deus, vamos ver que vai dar esse negócio. Que a mulher geralmente tem um apego com a roupa. É certo, irmãs?
Principalmente se é uma roupa que tem uma história bonita para você. Não é verdade? Mas ela viu uma pessoa passando frio. O que eu achei bonito que ela podia ter emprestado. Que ela podia ter ido em casa buscar uma mais velha. Não podia? Oxe, devia ter uma mais velhinha. Ela estava com a blusa bonitona. Não sei onde aquela irmã viu, mas ela estava bonitona, com todo respeito. Ela tirou a blusa, ficou com frio e deu para aquela pessoa. Isso é não ser indiferente à necessidade do irmão. Deus nos chama para isso, irmãos. Deus nos chama para sermos pessoas altruístas, pessoas libertas. Porque olha, você viu, as crianças vieram aqui à frente, alguns de colo. Aqui no nosso auditório tem 2 bebezinhos que ainda não viram a luz. Nós estamos orando que dê tudo certo para eles nascerem tudo certinho. Essa semana nosso irmão Neia e o Vanderlei Gabriel nasceu segunda-feira, é isso? Quinta-feira veio a luz. É interessante, eu e você e todos os bebês vêm com joias, relógio Rolex, certidão de propriedade de terra, não é verdade? Se é mulher, brincos de diamante, anéis de não sei o que. Vem com tudo isso um bebê? Não, vem sem nada, peladinho levando tapa, não é? E sai desse mundo de jeito? De jeito? Sem nada. Porque fica a carcaça no cemitério. A alma que volta para a eternidade. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer. Que quando Deus nos faz mordomos de algo, quando Deus nos abençoa com a propriedade que não é verdade, é propriedade, nós somos mordomos. Deus deixa a gente administrar e a gente precisa administrar bem, a gente não pode jogar fora, mas também é para abençoar a vida do outro, é para abençoar a vida daquele que necessita. Nós não podemos deixar virar as costas para o irmão. Tiago faz a pergunta retórica, ou seja, uma pergunta com uma resposta. Versículo 18: mas dirá alguém: tu tens fé, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A maior pregação do Evangelho é com fé e com obras. Entendeu? Irmãos, quantas pessoas que entregam a sua vida a Cristo, que entendem o Evangelho, porque naquele momento de aperto, porque naquele momento de desespero, porque naquele momento de dificuldade, você foi com a pregação da boa obra. Eu, no momento da minha juventude, lá no século passado, quando eu estava num momento de muita dificuldade, problemas de desagregação familiar, problemas de relacionamento com os pais, problemas existenciais meus e outros problemas físicos, de falta de algumas coisas, na minha casa houve pessoas que gastou um tempo, que teve paciência, que cedeu a sua companhia para me ensinar o caminho a Cristo. E para a glória do nome do Senhor, existem pessoas que naquele momento foi realmente o caminho. Eu morava numa cidade e levavam para congregar em outra cidade, gastavam o seu combustível, gastavam o seu tempo para colocar ali uma pessoa, um jovem chato, um jovem que não tinha muitas qualidades, que, olha, não era flor que cheirava de perto, nem de longe, era bom deixar quieto, e ele gastava esse tempo para me levar a entender a mensagem de Cristo. Eu sempre louvo pela vida do meu irmão em Cristo, Ivan Davilson Molara.
que levou eu até a igreja presbiteriana em Dracena, e ali eu tive um encontro com Cristo. Ele fez uma coisa magnífica. Nós precisamos entender isso. Que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É o desafio. No versículo 19: tu crês que há um só Deus? Você está achando que isso é muito importante? Fazes bem. Fazes bem. Só que eu vou dizer uma coisa a você também. Os demônios, eles creem e estremecem. Então não basta só crer. É importante crer, mas não basta só crer. Porque os demônios fazem isso. Os demônios não são filhos de Deus. Os demônios não vão para o céu. E os demônios são separados. Os demônios está destinado o lago de enxofre. Ele fala de Abraão. Vamos recordar a história de Abraão. Abraão, quando estava ali já no final da sua vida, que poderia pensar aos 75 anos, que homem rico, estabelecido, né? Estava ali com a sua parentela, com tudo. Deus aparece para ele e faz: sai daí, sai da tua terra, da tua parentela, uma terra que eu te mostrarei. E é interessante que Deus não falou que terra que é. Falou: ó, você pega, você larga tudo, você vai andando e no caminho eu te mostro. Isso que é fé. Não é aqui, ó, vai para lá. Onde é lá, Deus? Não, lá é assim. Não foi isso. Falou: você vai largar tudo. Eu sei, Abraão, que você é rico. Eu sei que tem muitas propriedades, que você está bem na sua família. Você é um homem de respeito. Você é uma pessoa assim que, olha, muita gente até inveja de você. Mas você sai disso aí, você larga tudo, e você vai ir no caminho. Eu vou mostrar para você. E de ti farei uma grande nação. Aí, nossa, não tinha filho. Como vai fazer uma grande nação? Como que vai ser um grande povo? Se ele não tinha um filho. Um filho. Mas Abraão fez o quê? Obedeceu. Obra. Cadê a obra da obediência? E o texto, se nós voltarmos lá em Gênesis, vai falar aqui essa obediência. Essa obediência a Deus fez com que Abraão fosse reconhecido como pai da fé. Abraão foi conhecido como pai da fé. Nós vemos a história de Raabe. Raabe, aquela meretriz, foi colocada, tinha casa em cima das muralhas, e quando os espias de Deus, do povo de Deus, foi estar, ela os guardou e fez ali um acordo com eles. E quando você vai olhar lá em Mateus, a genealogia de Jesus, dá o nome de Raabe, porque ela fez a boa obra. Conclusões que nós podemos tirar do livro de Tiago. No versículo 17 fala: assim também. No versículo 24, verificais que. E no versículo 26, porque assim como. Ou seja, ele é conclusivo. Ele conclui que eu e você precisamos agir com a fé, mas precisa ter uma fé que tenha obras. Obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a fé. Tá aí. Você foi destinado a ser uma pessoa de fé, e com as obras vão confirmar, e as obras vai confirmar a sua fé. O contraste entre a fé sem obras e obras sem fé, é isso que está falando o texto. Não é entre fé e obras. A questão é fé. É uma fé com obras ou uma fé sem obras? Eu espero que você tenha fé e tenha obras. A questão não é uma opinião, uma opção entre fé e obras. Não é uma opção, mas sim entre a fé viva e a fé morta.
Uma fé viva tem obras. Uma fé morta não tem obras. Tiago nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína